Nos dias em que a desobediência de Israel trouxe um pesado silêncio sobre a terra, existia um pequeno povoado chamado Bet-sur, aninhado entre montanhas estéreis, e um ar tão parado, que parecia engolir qualquer som. Nesse lugar de desolação, vivia um homem chamado Jarebeu. Ele era um homem simples, descendente da tribo de Sacar, mas era conhecido por duas coisas: uma fidelidade inabalável ao Senhor e um coração quebrantado que se derramava em oração. A terra sofria terrivelmente. Já se contavam 3 anos sem uma gota de chuva. As vinhas, que antes davam vida às colinas, agora eram esqueletos retorcidos. O trigo, que deveria alimentar as famílias, havia se transformado em pó sob um sol implacável. Até mesmo os animais, com suas costelas à mostra, cambaleavam em busca de uma poça de lama que não existia mais. Os anciãos do povoado, em desespero, clamavam aos céus, mas suas vozes pareciam se perder no vazio. Nenhuma resposta vinha. A fé do povo começou a rachar, como o solo seco. Muitos, cansados de esperar, começaram a construir pequenos altares para deuses estranhos, convencidos de que o Deus de seus antepassados os havia finalmente abandonado. Mas Jarebeu era diferente. Onde os outros viam abandono, ele via um teste. Onde sentiam desespero, ele encontrava um motivo para se aproximar ainda mais. Ele não desistiu. Todas as madrugadas, antes mesmo que o primeiro raio de sol ousasse tocar o horizonte, ele subia ao ponto mais alto da montanha que vigiava Bet-sur. Ali, sobre a frieza de uma rocha lisa, ele se ajoelhava. Seu corpo podia sentir o cansaço, mas seu espírito se erguia em súplica, e ele orava, com a voz rouca pela sede, mas firme na esperança. Senhor dos exércitos, Deus de Abra, Isaque e Jacó, lembra-te de nós, teu povo. A terra está seca, os campos estão mortos, mas meu coração, Senhor, meu coração, ainda espera pela tua chuva. Não nos abandone em nossa aflição. Ele repetia essa oração dia após dia, noite após noite. A paisagem não mudava, a sede não diminuía, mas a fé de Jarebeu se tornava mais forte, como uma árvore solitária que aprofunda suas raízes em busca de água invisível. Certa noite, enquanto o mundo dormia, e apenas o som dos grilos ecoava no silêncio, algo extraordinário aconteceu. Jarebeu estava imerso em sua oração, com o rosto colado na rocha, quando ouviu uma voz. Não era o sussurro do vento entre as pedras, nem o eco de sua própria voz. Era uma voz firme como o trovão distante, mas ao mesmo tempo suave como o som de água corrente. A voz disse: Jarebeu, meu servo fiel, ouvi o teu clamor. Agora, desce ao vale de pedras, ao sul do povoado. Ali, entre as rochas sem vida, encontrarás uma que se assemelha a um coração ferido. Bate nela 3 vezes com o teu cajado, e a fonte da vida surgirá para o meu povo. Jarebeu sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tremeu, não de medo, mas de assombro. Bater numa rocha para que dela brotasse água, aquilo soava impossível, uma loucura. O Vale de Pedras era o lugar mais seco de toda a região. Mas quem era ele para duvidar? Quem pode medir o poder do Altíssimo ou compreender os seus caminhos? Com o coração batendo forte no peito, ele soube o que precisava fazer. A dúvida era um luxo que ele não podia se permitir. Na manhã seguinte, assim que o dia clareou, Jarebeu não hesitou. Pegou seu cajado de pastor, um pedaço de madeira que o acompanhava por toda a vida, e desceu a montanha. Ele não foi para casa, não comeu, não bebeu. Dirigiu-se diretamente para o Vale de Pedras. O sol já começava a esquentar o ar, prometendo mais um dia de calor sufocante. Enquanto caminhava, alguns vizinhos o viram. A notícia se espalhou rapidamente. Jarebeu está indo para o Vale de Pedras, diziam. A curiosidade moveu as pessoas. Lentamente, uma pequena multidão começou a segui-lo à distância. O que aquele homem santo faria num lugar tão desolado? Ele andou por quase 1 hora até chegar ao local descrito pela voz. E lá estava ela, uma rocha imensa,
diferente de todas as outras, marcada por uma fenda escura e profunda que descia por sua face, lembrando a cicatriz de um corte profundo, um coração que havia sido ferido. Era exatamente como a voz havia descrito. O povo se aproximou, formando um círculo ao redor dele. Alguns olhavam com expectativa, outros com ceticismo. Então, as zombarias começaram a surgir em sussurros. Vejam o tolo que fala com o vento, disse um homem. Ele enlouqueceu de sede. Acha que pode tirar água de uma pedra? Outro riu e acrescentou. Talvez ele espere que a rocha chore por nós. Jarebeu ouviu os murmúrios, mas não lhes deu atenção. Seus olhos e seu coração estavam fixos no Senhor. Ele se aproximou da rocha, sentindo o calor que emanava dela. Fechou os olhos por um momento, fez uma oração silenciosa, e com toda a reverência que seu ser continha, levantou o cajado. Ele golpeou a rocha uma vez. O som seco e surdo ecoou pelo vale silencioso. Nada aconteceu. As risadas ficaram um pouco mais altas. Ele golpeou uma segunda vez, com mais força. O som pareceu mais profundo, como se a montanha inteira tivesse sentido o impacto. Ainda nada. A multidão começou a se agitar, pronta para dar as costas e voltar para suas casas vazias. Mas então, Jarebeu reuniu toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança na promessa divina, e golpeou pela terceira vez. Desta vez, o som não foi um simples eco. A terra inteira vibrou sob seus pés. Um tremor percorreu o vale. A fenda na rocha, antes apenas uma marca escura, começou a se alargar. Então, daquela rachadura, com um rugido que abafou todas as vozes, uma corrente de água cristalina jorrou com uma força inacreditável. A água era tão pura, tão clara, que brilhava sob o sol, como se fosse luz líquida. A multidão ficou em silêncio absoluto por um instante, paralisada pelo milagre. Depois um grito coletivo de alegria e espanto rompeu o ar. As pessoas se lançaram ao chão, esquecendo a poeira e as pedras. As crianças, com seus rostos sujos e lábios rachados, foram as primeiras a beber, rindo e espirrando água umas nas outras. Em seguida, os animais, que haviam seguido seus donos, correram para a correnteza e beberam desesperadamente. Por fim, os adultos, homens e mulheres que antes zombavam agora, choravam de gratidão, bebendo da água com as mãos em concha, sentindo a vida voltar aos seus corpos. Era como se o próprio mundo tivesse renascido naquele momento. Mas enquanto o povo celebrava rindo e cantando a voz divina, voltou a falar, não como um trovão, mas como um sussurro direto ao coração de Jerebeu. A água que jorra da pedra sacia a sede do corpo, mas não cura a sede do coração. Dize ao meu povo que eu sou a fonte da água viva, a verdadeira fonte. Se eles se esquecerem de mim e se afastarem novamente para caminhos de desobediência, a Rote a fonte secará, e a sede retornará 7 vezes mais forte do que antes. Com o peso daquela responsabilidade, Jarebeu se levantou. Sua voz, agora forte e clara, soou sobre a celebração. Ele transmitiu a mensagem do Senhor. A alegria deu lugar a um silêncio reverente. Alguns, ao ouvir as palavras, caíram de joelhos, chorando de arrependimento e prometendo fidelidade. Outros, no entanto, apenas beberam mais um pouco de água, deram de ombros e seguiram seu caminho, satisfeitos com o alívio imediato, mas indiferentes à advertência. Nos anos que se seguiram, a fonte de Jarebeu, como ficou conhecida, transformou Bet-sur. A vida voltou em abundância. As árvores voltaram a florescer, cobrindo as colinas de verde. As plantações cresceram viçosas e as colheitas eram fartas. A notícia do milagre se espalhou, e viajantes de terras distantes vinham para ver a rocha, que chorava água, e para beber de sua corrente pura. A rocha, porém, permanecia ali no meio do vale, como um memorial silencioso, uma lembrança constante de que a bênção estava disponível, mas sua permanência dependia da fidelidade e da obediência do povo ao Deus que a concedera Jarebeu
e envelheceu. Seus cabelos ficaram brancos como a espuma da fonte, e seus passos, mais lentos. Mas ele nunca deixou de cumprir seu ritual. Todas as madrugadas, ele subia ao monte para orar, não mais para pedir chuva, mas para agradecer pela misericórdia de Deus. Um dia, pouco antes do amanhecer, enquanto ele estava em seu lugar de oração, o Senhor lhe falou pela última vez. A voz era gentil como a brisa da manhã. Jarebeu, meu servo bom e fiel. Assim como tirei água da rocha, para saciar a sede do meu povo, eu tirei esperança do teu coração, para renovar a fé deles. Teu trabalho está feito. Descansa agora. Teu nome será lembrado como um testemunho, enquanto houver sede de justiça e de esperança na terra. Quando o sol nasceu naquele dia, banhando as montanhas com sua luz dourada, os moradores de Betzer encontraram Jarebeu. Ele estava de joelhos, na mesma posição de sempre, como se ainda estivesse orando. Mas ele estava silencioso e imóvel. Seu rosto não carregava a marca do esforço, mas sim uma paz profunda. A paz daqueles que finalmente retornaram para o Deus que o chamou. E até hoje, conta-se a lenda. Dizem que quem viaja até o vale e bebe da fonte de Jarebeu, não sente apenas a água fresca matando a sede da garganta. Sente algo mais profundo, algo que toca a alma, o convite eterno, daquele que é poderoso para abrir rochas e, mais importante ainda, para abrir corações. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa de esperança. Até a próxima!